Publicada em 1928, Macunaíma de Mário de Andrade narra a vida inteira do herói sem nenhum caráter, desde o seu nascimento na selva amazônica até sua transformação final em constelação, reunindo numa única trajetória mitos indígenas, lendas populares, sátira social e crítica à formação do Brasil. A história começa no fundo do Mato Virgem, nas terras dos índios Tapanhumas, onde nasce Macunaíma, negro retinto, filho da Índia Tapanhumas. Ele passa 6 anos sem falar uma única palavra, limitando-se a choramingar e a repetir depois sua célebre queixa de preguiça. Desde pequeno demonstra astúcia, sensualidade precoce e inclinação para a trapaça. Cresce em meio à floresta encantada, convivendo com animais míticos e forças sobrenaturais. Sempre protegido pela mãe e acompanhado pelos irmãos Jigué, mais impulsivo, e Mahanap, feiticeiro e conhecedor de artes mágicas. Ainda criança, Macunaíma já se transforma em adulto quando quer, usando seus poderes para satisfazer desejos imediatos. Envolve-se com Sofará, companheira de Jigué, aproveitando-se das ausências do irmão, o que gera conflitos e ciúmes. A morte da mãe marca a primeira grande ruptura, obrigando os 3 irmãos a abandonarem a terra natal e iniciarem uma longa peregrinação. Em determinado momento, encontram uma fonte mágica deixada por Sumé. Ao se banharem, Macunaíma sai transformado em branco louro de olhos azuis, enquanto Jigué permanece com tonalidade acobreada e Mahanap conserva traços negros, criando uma alegoria das 3 matrizes étnicas do Brasil. Macunaíma encontra Siai, a mãe do mato. Após perseguições e disputas, ele a conquista e passa a viver com ela um amor intenso. Recebe de Se-i a Muiraquitã, pedra mágica que simboliza proteção e vínculo afetivo. O casal tem um filho, mas a criança morre pouco depois de nascer. Tragédia que abala profundamente Siai, incapaz de suportar a dor. Ela sobe aos céus e transforma-se em estrela, deixando Macunaíma desolado. Ele guarda a Muiraquitã como única lembrança do amor perdido. Tempos depois, a Muiraquitã desaparece. Macunaíma descobre que foi roubada por Venceslau Pietro Petra, o gigante Piaimã, um peruano antropófago que vive disfarçado de rico comerciante em São Paulo. Decidido a recuperar o amuleto, parte com os irmãos rumo ao sul. A viagem é repleta de episódios fantásticos. Eles enfrentam o Curupira, encontram o Boiúna, lidam com entidades das águas e atravessam paisagens que misturam o real e o mítico. Mahanep utiliza feitiços para salvar os irmãos em diversas ocasiões, enquanto Macunaíma resolve situações com esperteza ou pura sorte. Ao chegar a São Paulo, Macunaíma estranha a cidade grande, com seus bondes, fábricas, luz elétrica e multidões apressadas. Fascina-se com as máquinas e tenta compreender o funcionamento da vida urbana. Aprende palavras novas, incorpora gírias, observa operários e burgueses, hospeda-se em pensões, frequenta prostíbulos, envolve-se com mulheres, joga no bicho, experimenta comidas industrializadas e demonstra sempre comportamento ambíguo, ora ingênuo, ora calculista. Em meio a essas experiências, trava sucessivos confrontos com Paimã, que tenta enganá-lo e eliminá-lo. Em determinado episódio decisivo, Macunaíma consegue enganar o gigante, fazendo-o cair dentro de uma enorme panela de macarronada fervente, onde Piaimã morre cozido. O herói recupera a Muiraquitã, mas sua vitória não traz estabilidade. Ele continua vivendo aventuras na cidade, participando de festas, discutindo com os irmãos, explorando ambientes luxuosos e miseráveis. Vê a desigualdade social, critica os costumes urbanos e não consegue se comprometer com nada a longo prazo. A Muiraquitã, entretanto, volta a se perder em circunstâncias descuidadas, revelando a incapacidade de Macunaíma
de preservar aquilo que simboliza sentido e memória. Desencantado com a cidade e após múltiplas confusões, decide regressar ao norte com Jigé e Mahanapi. No retorno, novas desgraças se acumulam. Os irmãos enfrentam doenças, ataques de seres fantásticos e dificuldades naturais. Aos poucos, Jigé e Mahanapi desaparecem da narrativa, seja pela morte, seja pela dissolução simbólica, deixando Macunaíma cada vez mais isolado. De volta à floresta, ele encontra um ambiente transformado, como se o tempo mítico tivesse se rompido. Envolve-se com Yara, sedutora das águas, que o atrai para o fundo do rio. Nessa relação, acaba mutilado, perdendo partes do corpo e ficando fisicamente diminuído, reflexo de sua trajetória marcada por excessos e descuidos. Tenta recuperar-se, mas já não possui a vitalidade do início. Sozinho, sem irmãos, sem Siai, sem filho e sem Muiraquitã, Macunaíma percebe o esvaziamento de suas aventuras. O herói que atravessou o Brasil, que foi negro e branco, criança e adulto, indígena e urbano, já não encontra lugar nem na selva, nem na cidade. Em gesto final, decide subir aos céus. Transforma-se na constelação da Ursa Maior, eternizando-se como um mito. Sua ascensão não é triunfo clássico, mas encerramento ambíguo de uma existência errante. Assim, desde o nascimento silencioso na tribo Tapanhuma, passando pelas travessuras infantis, pela morte da mãe, pelo banho transformador, pelo amor e perda de Seai, pela busca obsessiva da Muiraquitã, pela viagem à metrópole industrial, pela luta e morte do gigante Piaimã, pelas experiências urbanas, pela nova perda do amuleto, pelo retorno à floresta, pela morte ou desaparecimento dos irmãos, pela mutilação com Yara e pela transformação final em estrela, a narrativa constrói um percurso completo e multifacetado. Cada acontecimento reforça o caráter mutável do herói e compõe uma alegoria do Brasil diverso, contraditório e em permanente formação. Sintetizado na figura de Macunaíma, herói sem nenhum caráter fixo, mas repleto de vozes, mitos e contradições.